O sol ainda queimava o céu quando Vicente apareceu no campo com o espantalho. Eu o vi, de longe, sentado no velho banco de madeira da varanda, os dedos trêmulos passando a linha grossa pela agulha, enquanto ele costurava as roupas surradas do boneco. A palha que ele usava não parecia normal. Algo nela parecia estranho. Mas, naquela época, eu não me importava muito com o que ele fazia. O calor tinha secado tudo, as plantas, a terra, até a minha paciência. A seca tinha matado o que restava da nossa esperança, e ninguém mais estava preocupado com os detalhes. Vicente não se importava com mais nada. Ele andava como se já tivesse perdido todo o resto. Cada passo que ele dava parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio peso da dor de tudo o que acontecerá no vilarejo estivesse grudado nele. Ele não falava com ninguém há meses, e agora, sentado naquela varanda, parecia o próprio espectro da terra rachada. Não demorou muito até o espantalho ficar pronto, a figura grotesca formada pela palha e as roupas rasgadas. Algo em seus olhos de botão, vazios e escuros, me deu arrepios, mas, mesmo assim, segui em frente, voltando para dentro de casa. Naquela noite, não consegui dormir. O calor sufocante parecia engolir a casa. A porta da frente rangeu, abrindo um pouco por conta do vento quente que não parava. Eu me virei de lado, tentando me enrolar mais nas cobertas, mas algo me fazia olhar pela janela. O espantalho estava lá, ereto, mas algo parecia diferente nele. O campo estava vazio, mas no meio da escuridão, seus olhos de botão pareciam refletir a luz da lua. Um calafrio percorreu minha espinha, mas fui tolo o suficiente para voltar a me virar, tentando ignorar aquele sentimento que crescia. O pior aconteceu quando, na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios do sol entrando pela janela. Não pude deixar de notar a ausência de barulho. O campo estava morto, e os animais estavam em silêncio. As galinhas, os gatos, até os ratos, nada se movia. Corri até o quintal e, ao olhar para os campos, vi algo que me congelou de medo. Não havia vestígios dos cachorros que normalmente ficavam pela área. Nenhuma marca de patas nas trilhas de terra. Nada. Só um silêncio profundo e desconcertante. Foi quando vi. No meio da plantação seca, marcas de pés descalços estavam espalhadas pelo solo rachado. Não eram de um homem. Eram de algo mais leve, como se a terra fosse tocada com cuidado, mas ao mesmo tempo com uma presença aterradora. Eu não conseguia entender como aquilo era possível. Como algo poderia andar em um campo ressecado e deixar essas marcas? Fui até lá, com o peito apertado, com o som da minha respiração ecoando alto no meu ouvido. As marcas se espalhavam mais fundo, até as bordas do cemitério, onde o velho Vicente havia tirado a palha. Não sei porquê, mas algo em mim me dizia para ir até lá, para procurar a origem daquelas pegadas. Quando cheguei, vi o cemitério, a terra marcada pelos túmulos, alguns com as cruzes quebradas, outros já quase submersos pelo tempo. Lá, entre as lápides, as marcas continuavam. E, no centro do cemitério, algo me paralisou. O espantalho de Vicente estava ali, no meio das sepulturas, agora com a palha parecendo mais viva, quase como se estivesse se mexendo. A visão era aterradora. Algo dentro de mim gritava para eu fugir, para sair dali, mas meus pés estavam grudados no chão, como se o próprio lugar tivesse me aprisionado. Quando olhei mais de perto, vi que as marcas de pés descalços, aquelas que haviam surgido pela manhã, se entrelaçavam com as de Vicente, como se ele tivesse caminhado até ali, mas, em algum ponto, as marcas começaram a se desviar. Como se algo mais tivesse tomado o controle. Foi quando eu ouvi um som baixo, quase inaudível, vindo das profundezas do cemitério. Não era vento. Não era animal. Era uma respiração abafada, como se alguém estivesse ofegando, com dificuldade. Meus olhos se fixaram nas sombras à minha frente, mas nada se movia. A sensação de ser observado me invadiu com força. Algo estava ali, perto de mim, à espreita. Ao tentar voltar para casa, o peso em minha mente se intensificava. Meus passos eram pesados, como se o próprio campo tivesse se tornado mais denso, mais sufocante. Mas o que mais me torturava era a sensação de que algo estava me seguindo.
Eu não sabia o que era, mas sentia seus olhos me observando de cada canto. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Naquela noite, quando a escuridão já tinha tomado o mundo, ouvi algo batendo na janela. Uma batida suave, quase sutil, mas constante. Olhei pela fresta e vi algo que fez meu coração parar. Uma silhueta escura, com os contornos estranhos. Não era Vicente. Não era ninguém que eu conhecesse. Era algo que não pertencia àquele lugar. Algo que estava ali por um motivo que eu não entendia. Fui até a porta, trêmulo, mas antes que eu a abrisse, a batida cessou. O silêncio foi ainda mais aterrador. Eu não sabia o que fazer. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. Não pude mais ignorar. Fui até o campo novamente, quase sem querer, como se uma força invisível me puxasse. Quando cheguei à área onde o espantalho estava, encontrei uma cena que me fez perder os sentidos. Os cachorros estavam lá. Não vivos, mas desfeitos. Seus corpos estavam espalhados, suas pelagens queimadas, como se tivessem sido consumidos por um fogo invisível. No centro de tudo isso, o espantalho estava de pé, imóvel, mas com algo diferente em sua expressão. Eu não conseguia entender, mas a única coisa que me passou pela cabeça naquele momento foi que o espantalho não estava ali apenas para assustar. Ele estava ali para marcar o início de algo muito mais profundo, mais sombrio. Não consegui mais ficar naquela terra. Algo havia acordado. Algo que não deveria ser mexido. E, no fundo, eu sabia que Vicente tinha feito isso. Ele havia costurado algo mais do que um simples espantalho. Ele havia despertado algo muito antigo, muito poderoso, que agora, com cada passo, vinha se aproximando mais. Eu sempre soube que havia algo de estranho naquela fazenda, mas nunca imaginei que seria o espelho que acabaria nos destruindo. Quando a venda foi fechada, ninguém se atreveu a voltar para o casarão, e os relatos do que aconteceu naquela tarde ainda me assombram até hoje. Nunca pensei que as coisas poderiam mudar tão rapidamente, mas quando o espelho que estava na sala de estar quebrou, algo foi liberado, algo que estava lá há muito tempo, esperando. O espelho ficava no fundo da sala, grande, de moldura dourada e um brilho tão intenso que parecia refletir mais do que a realidade. Todo mundo que passava por aquela casa falava sobre ele. Era quase como uma peça de museu, algo que não se podia simplesmente ignorar. Durante anos, ele foi o centro das conversas. Pessoas que se sentavam na sala diziam que sentiam uma presença, um peso, uma sensação de estar sendo observadas, mas sempre atribuíam à velha casa. Mas nada preparou a todos para o que aconteceu na tarde em que o espelho se quebrou. Foi o filho do Sr. Teixeira, um dos novos donos, quem o quebrou. Ele estava brincando na sala, correndo com um dos seus amigos, quando o joelho bateu na base da moldura. O som do vidro se estilhaçando foi ensurdecedor. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Até os pássaros pararam de cantar lá fora. O reflexo das lâmpadas no caco de vidro parecia mudar de lugar. Foi ali, entre o estilhaço e o silêncio, que algo começou a se formar. Primeiro, ninguém percebeu. Mas depois, quando as peças foram sendo recolhidas e o espelho finalmente desapareceu da parede, as pessoas começaram a falar sobre ela. Uma menina. Ela não estava na sala, mas, quando todos se olharam nos cacos do espelho quebrado, ela estava lá, no fundo de cada pedaço de vidro, com um vestido azul, parado atrás de todos, como se estivesse observando cada um de nós. Não era uma sombra. Era algo nítido, quase vivo. Seus olhos eram escuros, mas não vazios. Eles pareciam brilhar de alguma forma, como se estivessem com algo que não era dessa realidade. Foi difícil de acreditar, até que as primeiras vozes começaram a falar, e logo todos estavam sussurrando sobre a menina. Ela estava em todos os reflexos. Por mais que as pessoas se afastassem dos pedaços de vidro, o reflexo dela permanecia, quieto, observando. Naquele momento, algo se quebrou além do espelho, algo dentro de nós. Era como se, ao olhar para aquele fragmento, algo tivesse sido liberado. Não sabíamos o que era, mas sentíamos. A sensação era de claustrofobia, de algo pressentindo uma catástrofe. Naquele mesmo dia,
um dos trabalhadores que estava na fazenda desapareceu. Ele entrou na sala, onde os cacos de vidro estavam espalhados no chão, e simplesmente não voltou. Não se ouviu mais uma palavra dele. Alguns disseram que o viram correndo pelos corredores, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Na manhã seguinte, o lugar estava vazio. O silêncio tomou conta do casarão. Mas o pior ainda estava por vir. À medida que as semanas se passaram, os outros membros da família começaram a notar mais coisas estranhas. Pássaros mortos no jardim, animais desaparecendo, o ar ficando mais pesado à medida que a noite chegava. Era como se o próprio tempo estivesse mais tenso. Mas a menina não desaparecia. Ela estava em cada pedaço de vidro que restou, em cada reflexo que aparecia, até nos momentos mais triviais. Quando você olhava em um espelho, ela estava lá, observando, com seu vestido azul, parada, sem mover um músculo. E então, aconteceu. Uma noite, durante uma reunião na casa, quando o último caco de vidro foi finalmente removido, a menina apareceu novamente. Ela não estava mais restrita aos reflexos. Ela estava lá, na sala, diante de todos, no espaço vazio que antes havia sido ocupado pelo espelho. Mas não havia mais a leveza de um reflexo. Era uma presença pesada, fria, e ninguém ousou olhar para ela por muito tempo. Quando alguém se atrevia a fazer isso, sentia uma dor lancinante nos olhos, como se uma força invisível os estivesse perfurando. Foi nesse momento que as coisas começaram a dar errado para sempre. A menina não disse uma palavra, mas todos a sentiram. A presença dela tomou conta da sala, engolindo a casa inteira. As velas que estavam acesas começaram a se apagar sozinhas, e um vento gelado passou por entre os presentes, embora todas as portas estivessem fechadas. O ar parecia denso, sufocante, e as sombras se alongavam de maneira impossível, como se estivessem se esticando para tocar algo que não era visível. Então, a menina sorriu. E eu não sei como descrever isso de outra forma, mas ela sorriu de maneira tão profunda que parecia cortar a alma de quem olhasse. Como se cada pedaço do nosso ser fosse tocado pelo reflexo do vazio que ela carregava. Na manhã seguinte, a fazenda foi vendida. Não houve discussão. O preço foi acertado em minutos. Eu não sei dizer se o dinheiro foi suficiente para cobrir o custo daquelas almas perdidas, mas, no fundo, todos sabíamos que não. O espelho tinha quebrado algo mais do que apenas vidro. Ele havia quebrado uma linha tênue entre os mundos. Uma linha que, uma vez rompida, não poderia mais ser reparada. O que quer que a menina fosse, ela ainda estava lá, nas sombras, nos cacos de vidro, esperando que alguém fosse tolo o suficiente para olhar novamente. A fazenda foi deixada para trás, como um monumento a algo que jamais deveria ter sido invocado. Mas sempre que passo por aquela estrada, mesmo que a casa tenha sido demolida, ainda sinto o peso da presença dela. Algo ainda observa, ali onde o espelho esteve, esperando. E às vezes, à noite, quando o vento passa, posso jurar que vejo os olhos dela novamente, brilhando nas sombras. O rádio sempre esteve lá. Desde que nos mudamos para a fazenda, ele estava no fundo do celeiro, escondido entre caixas e ferramentas velhas. Não sabia muito bem de onde ele tinha vindo, mas me lembro de perguntar à minha avó, que apenas balançava a cabeça, dizendo que era um daqueles objetos do passado que não valia a pena mexer. Ela nunca gostou de falar sobre o celeiro. E agora, depois de tudo o que aconteceu, eu entendo o motivo. Eu não lembro exatamente quando o rádio começou a tocar. O barulho era baixo, quase um sussurro, mas o som da música que saía dele era impossível de ignorar. No começo, eu pensei que fosse apenas o vento, talvez alguma interferência de rádio, algo que fugia ao controle. Mas então, na noite seguinte, ouvi novamente. Era uma melodia estranha, com uma vibração que eu não podia decifrar. Como se fosse um tipo de música antiga, mas distorcida, como se a própria música tivesse algo de errado. A princípio, ninguém mais pareceu notar. Meus pais estavam ocupados com os afazeres da fazenda, e meus irmãos, que nunca demonstraram interesse pelo celeiro, não prestavam atenção. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Havia uma qualidade sobrenatural naquilo, algo que não se podia explicar.
Um tipo de pressentimento que crescia a cada noite. A primeira vez que alguém se aproximou do rádio foi meu irmão mais velho, Marcos. Ele sempre foi curioso, com uma mente que gostava de investigar tudo, e quando ele ouviu o som vindo do celeiro, decidiu que era hora de investigar. Eu tentei avisá-lo para que não fosse lá, mas ele riu, dizendo que o som poderia ser causado por um animal ou até mesmo por alguma parte quebrada do rádio que estava soltando sinais. É só um velho rádio, não tem nada demais, ele disse. Mas ele não sabia o que eu sabia. A música não era normal. Eu podia sentir isso. Ele foi até o celeiro sozinho. Quando voltou, estava pálido, seus olhos com um brilho estranho, como se algo tivesse se apoderado dele. Ele não falou muito, apenas disse que o rádio estava ligado, tocando como sempre, mas que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. É como se a música não fosse de um rádio comum, ele disse, com uma expressão perturbada no rosto. Parece vivo. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a piorar. A música continuava, e parecia que, a cada noite, ela ficava mais intensa. Eu não sabia mais o que fazer. Uma noite, eu decidi me arriscar. Quando fui ao celeiro, o rádio estava lá, como sempre, mas desta vez a melodia soava mais forte, como se estivesse vindo de dentro de mim, batendo nos meus ossos, entrando nas minhas veias. Eu me aproximei e toquei a carcaça do rádio, mas ao fazer isso, um arrepio gelado percorreu minha espinha. O som estava cada vez mais distorcido, e eu percebi que o rádio não estava apenas tocando. Ele estava vibrando asterisco, como se tentasse se comunicar. A partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer com uma rapidez assustadora. As pessoas que se aproximavam do rádio começaram a mudar. O primeiro foi Marcos. Ele passou a ouvir a música mais e mais, todas as noites, como se algo o estivesse chamando. Eu via o sofrimento em seus olhos, o desconforto crescente, mas ele não podia parar. Era como se a música tivesse controle sobre ele. Um dia, ele começou a sangrar pelo ouvido. Não foi uma simples gota de sangue. Era como se seu ouvido tivesse se aberto e todo o seu sangue estivesse tentando sair, como se o rádio estivesse drenando sua vida. Mas ele não parava de ouvir. Ele se sentava lá, imóvel, ouvindo aquela melodia aterrorizante, balbuciando palavras incompreensíveis, como se estivesse falando com alguém ou algo. Eu tentei fazer algo. Tentei arrancar o rádio, quebrá-lo, fazer com que parasse. Mas ele parecia intocado, o som ainda mais forte, mais persistente. E então, Marcos, ele parou de falar. Por mais que tentássemos, ele não dizia mais nada. Seu corpo estava lá, mas seus olhos estavam vazios, como se sua alma tivesse sido sugada para dentro daquela música estranha. A cada noite que passava, alguém mais se aproximava do rádio. Primeiro, foram meus pais. Eles não acreditaram nas minhas palavras, mas ao verem Marcos naquele estado, eles finalmente tomaram alguma atitude. Mas foi tarde demais. Minha mãe começou a ouvir os mesmos sussurros, e meu pai, firme como sempre, finalmente foi até o celeiro também. No começo, ele resistiu, mas logo começou a sangrar pelos ouvidos também, murmurando nomes que ninguém conhecia. Eu os ouvi sussurrando juntos, como se estivessem tentando se comunicar com alguma coisa que estava do outro lado daquela música. E depois, eles também ficaram em silêncio. Como Marcos. E o rádio continuou tocando. Agora, estou sozinho. Não há mais ninguém. Só eu e a música, aquela música maldita, que nunca para. O rádio está ainda lá, no celeiro, e às vezes, quando o vento está certo, posso ouvi-lo, tocando a mesma melodia, como se me chamasse. Eu tento resistir, tento me afastar, mas é como se a música já estivesse dentro de mim, como se ela me conhecesse, me tivesse marcado de alguma forma. Às vezes, me vejo balbuciando palavras que não consigo entender, mas que parecem vir de dentro de mim, como se o rádio estivesse dentro da minha mente agora. Eu sei o que acontece com quem ouve demais. Eu sei que, se eu continuar, eu vou me calar também, assim como os outros. Eu já sinto o sangue escorrendo dos meus ouvidos, a dor se espalhando pelo meu corpo, e a música me envolvendo cada vez mais. Eu sei que vou ser o próximo,
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me diz para ir até o rádio. Para ouvir mais uma vez. Talvez eu nunca saia daqui. Talvez eu me torne uma sombra, uma presença, ouvindo a música sem fim. Eu sei que nada vai parar isso. E se você um dia encontrar aquele rádio, no fundo de um celeiro, perto de uma casa vazia, lembre-se de uma coisa: não se aproxime. Porque ele vai te chamar. E, se você ouvir, você nunca mais será o mesmo. Era uma noite escura quando eu finalmente tomei coragem para explorar o casarão de barro que ficava nos arredores da nossa aldeia. Todos falavam sobre ele, mas ninguém tinha coragem de entrar. É só uma casa velha, dizia minha mãe, mas havia algo naqueles muros rachados, nas janelas empoeiradas, que me inquietava. Algo que nunca podia ser explicado. E, mesmo assim, as histórias não paravam de circular. A primeira vez que ouvi sobre a porta foi durante uma conversa na taverna. Eu estava sentado com alguns homens da aldeia, ouvindo suas risadas e histórias, quando o assunto surgiu de forma casual, como uma daquelas lendas que se espalham entre os bêbados. Aquela porta, ela respira, disse um deles, rindo, enquanto dava um gole em sua bebida. Ninguém mais reagiu de imediato, até que um homem mais velho, conhecido por seu hábito de contar histórias estranhas, acrescentou com a voz grave: "A porta, ela vai engolir quem ousar tocá-la." Eu não acreditei, mas a ideia ficou na minha cabeça, e os dias seguintes me trouxeram um desejo inexplicável de ver aquela casa de perto. A vila inteira falava sobre a porta, mas ninguém ousava se aproximar. Algumas pessoas diziam que ela parecia crescer e encolher lentamente, como se estivesse respirando. Outras afirmavam que, se você ficasse tempo suficiente olhando para ela, podia até ouvir sons de dentro, como se algo estivesse esperando para sair. Mas o que me aterrorizava de verdade era o caçador. Ele se chamava Antônio. Um homem grande, durão, que nunca teve medo de nada. Quando a porta foi mencionada na taverna, ele se levantou de forma bruta e disse que daria um fim àquela história. Ele estava bêbado, mas sua voz era firme. "Vou lá abrir essa maldita porta, e vou acabar com isso. Ninguém mais vai falar desse inferno." Naquela noite, Antônio partiu em direção ao casarão. Eu o vi sair, cambaleando, com uma marreta nas mãos. Ele estava rindo, mas sua expressão mudava conforme ele se aproximava da porta. Algo em seu olhar me fez parar, me fez perceber que talvez ele estivesse começando a duvidar da sua própria coragem. No entanto, ele não voltou. Na manhã seguinte, os homens da vila foram até o casarão em busca de Antônio. Eu também fui, atraído por uma curiosidade doentia, como uma mosca em direção à luz. O casarão parecia ainda mais sombrio sob o sol da manhã, como se algo estivesse errado com ele, como se ele respirasse, como diziam. Não havia sinal de Antônio, mas, ao chegarmos perto da porta, a cena foi horrível. A marreta de Antônio estava caída ao lado, com vestígios de sangue em volta dela. Mas o pior estava diante de nós, a porta. Ela estava diferente. Não era como qualquer porta que eu já tivesse visto. Ela parecia inchada, como se tivesse se expandido, como se estivesse respirando. A madeira estava tensa, vibrando, estalando suavemente, mas de uma forma que parecia viva. Não havia vento, mas ainda assim ela se movia, como se tivesse um fôlego próprio. Um cheiro estranho, como terra úmida e algo mais, algo podre, pairava no ar. Era como se o casarão estivesse engolindo o ambiente ao redor, sugando toda a luz, toda a esperança. Tentamos chamar por Antônio, mas não havia resposta. Nenhum som vindo de dentro. Eu não sei porquê, mas quando olhei para aquela porta, algo me dizia que não devíamos tocar nela. Algo me disse que deveria deixar tudo como estava. Mas a curiosidade, a maldita curiosidade me fez aproximar. Eu estendi a mão, tremendo, sem saber o que procurava. Não sei se era para sentir o fôlego da porta, ou se era só um impulso bobo de querer entender o que estava acontecendo. O momento em que minha mão tocou a madeira, o ar pareceu parar. O som de respiração que vinha de dentro ficou mais intenso, como se algo estivesse tentando sair ou talvez me puxar para dentro.
Eu senti meu coração bater tão forte que pensei que fosse explodir. Então, algo aconteceu. A porta se abriu, lentamente, com um rangido que parecia vir de dentro da própria terra. Eu vi uma sombra se mover, algo escuro, uma figura distorcida. Eu ouvi um som, uma espécie de grito abafado, e antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me puxando para dentro. Eu tentei me segurar, mas algo me envolveu, uma pressão, um vento frio e denso que me puxava com força. Como se estivesse sendo engolido por um ser invisível. Eu vi os outros homens da vila gritando, tentando me puxar de volta, mas era tarde demais. Antes que eu soubesse, fui sugado para dentro do casarão, e tudo o que restou foi o som da porta se fechando atrás de mim. Eu senti como se estivesse sendo consumido pela própria casa, como se estivesse sendo engolido por algo antigo, algo que havia esperado muito tempo para me tomar. Eu não sei quanto tempo passei lá dentro. O casarão parecia me engolir aos poucos, me levando por corredores sem fim, escuros, onde os sons se misturavam e tudo se tornava um pesadelo. Eu vi Antônio, ou o que restou dele. Seus olhos estavam vazios, sua boca aberta, mas ele não falava. Ele estava preso, como se fosse parte da casa, como se ele tivesse sido absorvido por ela. Eu tentei escapar, mas os corredores estavam vivos. A casa respirava, e a cada passo, ela me puxava mais para dentro. O chão tremia, as paredes se moviam, e a porta estava lá, me observando, esperando o momento certo para me engolir por completo. Eu nunca mais saí de lá. Quando as pessoas da vila finalmente entraram, o casarão estava vazio, exceto pela porta, que ainda respirava. Eles nunca encontraram meu corpo, nem os restos de Antônio. Só a porta, que ainda estava lá, como um lembrete de que a casa nunca vai deixar ir quem ousa tocá-la. Ela engole, lentamente, até que nada reste. E a cada dia, ela respira mais fundo. A noite tinha caído cedo naquela sexta-feira, e eu já sentia o cheiro da festa no ar. A cidade inteira estava vibrando com a expectativa da festa de São João. Era o evento mais esperado do ano, quando todos se reuniam para celebrar, comer e beber até o amanhecer. O campo estava agitado com risos e música, as fogueiras já altas, iluminando a escuridão. Mas eu sabia que, por trás de toda aquela alegria, havia algo estranho acontecendo. Era tradição, todo ano, matar um porco para o grande almoço. A carne seria dividida entre as famílias, e o sangue jogado na terra para agradecer ao santo. Mas, naquele ano, algo parecia fora do lugar, algo que ninguém conseguia identificar. Estávamos em volta do porco, que já estava amarrado e pronto para ser abatido. O som do facão cortando a carne fez o ar ficar pesado, e o sangue vermelho começou a se espalhar pela terra seca, tingindo a lama de um tom escuro e vívido. Quando o sangue tocou o chão, uma vibração estranha percorreu o solo, como se algo estivesse se movendo por baixo da terra. Primeiro, foi um leve tremor, quase imperceptível. Mas logo, a terra começou a borbulhar. Eu vi, com os próprios olhos, a lama se mexendo como se tivesse vida própria. Algo dentro de mim se aperta até hoje quando lembro dessa cena. A terra borbulhando como um caldeirão em ebulição, uma energia densa, pesada, que parecia irromper das profundezas. O som, então, mudou. O riso dos outros foi se apagando lentamente, como se tivesse sido engolido pela terra. Fiquei paralisado, a visão da lama fervendo ainda marcada na minha mente. Um som grave, profundo, começou a emanar do solo, quase um rugido abafado. Como se a própria terra estivesse falando. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o medo foi tomando conta de mim. Aquela voz que surgia não era humana. Era algo que vinha de um lugar além de nós, algo que eu nunca mais vou conseguir explicar. A princípio, parecia que o som era apenas uma vibração, uma pressão crescente, mas logo ficou claro que era uma voz. Uma voz em latim, que murmurava palavras que eu não compreendia, mas que, de alguma forma, sabiam me tocar de maneira visceral. Algo sobre aquele som mexia comigo de uma forma estranha, como se meu corpo fosse forçado a entender o que estava sendo dito, como se uma força ancestral estivesse me penetrando por dentro. Meus pés se moveram sozinhos em direção à terra borbulhante,
e eu não consegui mais parar. Eu ouvi os outros começando a murmurar, mas suas vozes foram engolidas pela crescente força daquilo que parecia estar surgindo do fundo da terra. A sensação de que estávamos invocando algo que não deveríamos tocar tomou conta de mim. Quando olhei para os rostos ao meu redor, vi o pânico começando a se espalhar. Os homens, normalmente duros e imponentes, estavam visivelmente assustados. Alguns se afastaram lentamente, outros começaram a correr em direções opostas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi então que a voz, ainda mais forte, ecoou, e eu juro que senti a terra vibrar sob meus pés. Ela estava rezando, em latim, uma prece que não parecia de Deus. Era uma prece antiga, algo que eu só ouvirá nos livros de história, algo que não deveria ser recitado por ninguém. Aquelas palavras tinham um poder maligno, uma força que cortava a alma. E no meio daquele caos, eu vi os padres da cidade correndo, abandonando tudo, fugindo do lugar como se estivessem sendo perseguidos por algo. Seus rostos estavam pálidos, como se tivessem visto o próprio inferno. Eu nunca vou esquecer aquele olhar, o medo absoluto. Eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam o que invocamos sem querer. Eu fiquei ali, parado, observando enquanto a terra continuava a se mover. A voz estava mais forte, mais clara. Os murmúrios, agora, eram acompanhados por um som que parecia uma gargalhada baixa e gutural, que fazia meu estômago revirar. O céu estava escuro, mas não por causa da noite. Era como se uma sombra tivesse se espalhado por todo o campo, uma sombra espessa que nos envolvia, que nos pressionava para dentro da terra. Eu não consegui mais mover meus pés, não conseguia mais fugir. Algo me mantinha ali, preso, ouvindo aquela voz, absorvendo cada palavra. A lama começou a formar figuras, formas que se desenhavam de maneira grotesca. Era como se algo tivesse se materializado dentro dela. Olhei mais de perto e vi algo que nunca mais poderei esquecer. Uma sombra, de contornos humanos, mas com o rosto distorcido, com olhos profundos, vazios, que pareciam olhar diretamente para minha alma. A visão me fez engasgar, e foi só nesse momento que minha mente finalmente entrou em pânico. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. O medo me paralisou, me engoliu por completo. Os gritos dos outros começaram a se intensificar, mas ninguém sabia para onde correr. Não havia mais saída. Aquele campo, aquele lugar, estava consumido pela escuridão. O ar estava denso, pesado, e a sensação de que estávamos sendo observados, vigiados, era incontrolável. Alguns dos homens, ainda tentando se reagrupar, começaram a tentar fechar a festa, a levantar as fogueiras, mas nada parecia afastar aquela presença que nos rodeava. Aquela prece em latim, que já não conseguia mais ser compreendida, era como uma maldição que se repetia sem parar. Quando, finalmente, os padres voltaram, já era tarde. O campo estava irreconhecível, como se tivesse sido consumido por uma força maior. Eles nos disseram, com uma voz trêmula, que o que havia sido invocado não tinha mais volta. O mal estava ali, em nossa terra, esperando pacientemente para se alimentar de nossa alma. E foi assim que, naquele dia de São João, nossa festa virou um pesadelo. Eu nunca mais voltei para aquele campo, nunca mais senti o cheiro da comida, das fogueiras. E nem mesmo a cidade voltou a ser a mesma. Depois daquele dia, o campo ficou vazio, como se algo tivesse sugado toda a vida dele. A terra nunca mais foi a mesma. E a voz, aquela voz, continua lá, murmurando em latim, aguardando o momento certo para se revelar novamente. Era uma tarde quente de setembro, mas algo naqueles campos parecia diferente. Eu, como muitos outros naquela época, já estava acostumado ao ritmo lento da vida rural, com suas estações que seguiam a natureza, cada uma com seu tempo. Mas naquela safra de 1993, algo aconteceu que ninguém soube explicar. Algo que mudou para sempre a maneira como olhávamos para a terra e para as coisas que cresciam nela. O milho, que normalmente demorava meses para atingir sua altura máxima, estava crescendo com uma velocidade inacreditável. As espigas, já visíveis na ponta das folhas verdes, se multiplicavam a uma taxa que nenhum de nós podia entender. No começo,
Achamos que era apenas o calor excessivo, a fertilidade do solo trabalhando a seu favor, mas logo começamos a perceber que era mais do que isso. O milho estava crescendo em uma velocidade que parecia sobre-humana, como se algo o estivesse alimentando debaixo da terra, algo que não estava lá antes. Eu ainda lembro das primeiras espigas. Elas surgiram com um brilho estranho, quase metálico, refletindo a luz do sol de uma maneira que parecia errada. Ao chegar mais perto, percebi que o cheiro da terra estava diferente. Não era o cheiro fresco que eu costumava sentir ao cavar para plantar. Era um odor mais pesado, algo com um toque de putrefação, como se a terra estivesse em decomposição, mas ao mesmo tempo pulsando, viva de uma maneira insustentável. As folhas do milho, agora grossas e largas, pareciam se mover por conta própria, como se estivessem respirando, puxando o ar de maneira frenética, quase como se quisessem escapar. No início, o fenômeno foi fascinante. Os outros lavradores, homens simples como eu, olhavam para o campo com uma mistura de admiração e cautela, mas eu comecei a sentir um desconforto crescente, como se o campo estivesse nos observando, se antecipando ao que faríamos. Cada passo que dávamos parecia mais pesado, mais carregado. Eu não queria admitir, mas o milho estava se tornando estranho. Cada dia, mais e mais espigas surgiam, mas o campo parecia estar se tornando mais denso, mais opressor, e as raízes se alargavam de uma forma que nos fazia pensar que aquilo não era normal. Até que chegou o dia da colheita. O milho estava maduro, mas não como qualquer milho que já tínhamos visto antes. As espigas, gordas e brilhantes, estavam presas firmemente às raízes, que se estendiam para o fundo da terra com uma força inesperada. O trator lutava para puxar a terra, como se o próprio solo não quisesse ceder. Quando finalmente colhemos o último pé de milho, foi quando a verdade ficou clara. Algo estava errado. Eu estava perto quando o trabalhador que puxava o trator gritou. Eu me aproximei, curioso, e foi então que vi o que ele estava apontando, o que estava preso nas raízes do milho. Era um dedo humano. Um dedo torto, pálido, com unhas quebradas e sujas, enredado entre as raízes do milho. A princípio, ninguém disse nada. Todos ficamos em silêncio, olhando para aquele pedaço de carne humana que parecia tão fora de lugar ali. Mas ninguém teve coragem de tocar. A sensação era de que a terra estava nos observando, como se estivesse esperando que fizéssemos o próximo movimento. E, no fundo, eu sabia que o que quer que fosse, o que quer que tivesse causado aquilo, não nos deixaria em paz. Ainda em choque, os homens decidiram chamar a polícia. Mas nada poderia preparar ninguém para o que aconteceria depois. Quando a noite caiu, algo aconteceu no campo. O calor ainda estava ali, sufocante, e o vento que normalmente passava suave entre as folhas de milho estava pesado, como uma respiração ofegante, profunda. De repente, uma chama surgiram do centro da plantação. O fogo parecia ter vindo do nada. Era como se a terra estivesse ardendo por dentro, como se todo aquele milho, que parecia ter vida, estivesse em chamas, se alimentando da própria terra que o havia gerado. A princípio, pensei que fosse algum tipo de acidente, talvez uma faísca de uma máquina ou algo do tipo. Mas quando olhei para o campo, percebi que o fogo não estava se espalhando da maneira usual. Ele surgia das raízes, como se as próprias raízes estivessem incendiando a terra. E, mais assustador ainda, as chamas não queimavam apenas o milho. Elas estavam se espalhando para a terra, para o chão, como se quisessem consumir tudo o que estivesse lá. O fogo subia, se alastrando com uma violência quase animalesca, como se tivesse vontade própria. Foi então que ouvi o grito. Um grito que cortou o ar, vindo do meio das chamas. Não era um grito de alguém, mas de algo, algo que não conseguíamos entender. Era um som gutural, baixo, que vibrava na nossa pele, que parecia estar vindo do fundo da terra. Todos nós olhamos uns para os outros, sem saber o que fazer. O fogo estava agora em toda parte, cercando a plantação, e ninguém ousava se aproximar. Não demorou muito para que a fumaça se espalhasse pelo campo, tornando o ar irrespirável. Mas mesmo com o fogo destruindo tudo ao redor, algo continuava a nos perturbar. Aquela sensação de que não estávamos sozinhos. Quando finalmente conseguimos afastar o fogo, com a ajuda de um caminhão-pipa que trouxemos da cidade, o campo estava irreconhecível.
O milho tinha virado cinzas, e as raízes, agora carbonizadas, ainda se estendiam pelo chão como dedos retorcidos. Na manhã seguinte, o campo estava vazio. Mas algo mais estava presente. A terra parecia diferente. Não sei como explicar, mas estava mais fria, mais densa, como se algo tivesse mudado nela. Algo que não deveria estar ali. As investigações sobre o que aconteceu nunca deram resultados. O dedo humano encontrado entre as raízes do milho desapareceu, como se tivesse sido engolido pela própria terra, e ninguém mais encontrou qualquer vestígio de quem ou o que poderia ter sido. A plantação de milho nunca mais foi a mesma. Nenhum de nós conseguiu voltar a olhar para a terra da mesma maneira. Quando o campo foi limpo e uma nova safra foi plantada, o milho cresceu de maneira normal, sem pressa, sem nada de estranho. Mas o que aconteceu naquela noite de setembro, com fogo surgindo do nada e aquela sensação de que algo nos observava, nunca deixou minha mente. Não sei o que foi aquilo, mas sei que, desde aquele dia, nunca mais pude olhar para a terra como antes. E, até hoje, eu fico me perguntando, o que estava esperando embaixo da terra, se alimentando daquela plantação? E, mais importante, por que os dedos humanos estavam lá? Quem ou o que tentou se esconder sob aquelas raízes? Eu nunca soube a resposta, mas o que aconteceu naquela safra de 1993 ainda me assombra.